Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher vocês com grande alegria nesse nosso programa em que nós, pela primeira vez nesse ano de 2018, vamos refletir a respeito do Evangelho de domingo. E nesse domingo nós iremos refletir a respeito do Evangelho dos magos vindos do Oriente. Isso porque nós estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. É um nome complicado. Epifania quer dizer manifestação, né? Ou seja, a manifestação de Jesus. A quem? A todos os povos, né? Então, vamos lá, vamos entender este Evangelho. A primeira coisa, a gente tem que entender como que acontece a salvação que vem de Deus. Jesus, a própria palavra Jesus, o nome Jesus, quer dizer Deus salva. Então Jesus é Salvador, Ele veio para nos salvar. Ele nasceu no Natal e nasceu para nos salvar. Mas para que aconteça essa salvação, é necessário que a gente corresponda a ela. Para fazer uma comparação para você entender, é como se você tivesse como um náufrago no mar. Você está lá, né? Boiando no mar, de repente aparece um navio para te salvar, ele joga uma boia, né? Uma boia amarrada numa corda para você agarrar. Bom, a salvação chegou. Mas se você não agarrar a boia, você não está salvo, né? Você precisa agora fazer algo, precisa corresponder a essa salvação que chegou. Então a mesma coisa é Jesus. Jesus nasce no Natal. Agora, na Epifania, nessa manifestação de Deus na vida das pessoas, nós vemos, de alguma forma, esse grande mistério, né, de Deus que fala ao coração do homem e encontra nos homens de boa vontade, né, essa possibilidade de trazê-los até a fé de Jesus Cristo. Então, o grande mistério que a gente contempla neste Evangelho, o Evangelho dos magos vindos do Oriente, que é São Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, é o seguinte: olha só, esses magos, eles seguiam uma religião falsa, mas eles não eram pessoas más, eles simplesmente nasceram fora de Israel, eles não tiveram acesso à revelação do Antigo Testamento, né? Eles não tiveram acesso, pelo menos não no seu conteúdo mais estrito e explícito, às profecias, aos profetas, tudo isso. Não, eles estavam lá, seguindo a religião deles, e de repente, seguindo a sua crença, de boa vontade, Deus fez algo de sobrenatural no meio daquela boa vontade deles, que os conduziu até Jesus. E então, quando eles encontraram Jesus, finalmente eles tiveram fé e creram em Jesus. E é aí que aconteceu a salvação, ou seja, quando eles abraçaram a fé. Então, é interessante ver esse longo processo de Deus que nos leva até a salvação. Esse é o núcleo do Evangelho como um todo. Veja, trata-se daquele famoso Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, em que São João diz assim: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só, Deus Pai, lá no céu, amou o mundo. Quem é o mundo? Bom, o mundo, de uma forma geral, aqui são os seres humanos. E os seres humanos, aqui não quer dizer Israel, não quer dizer o povo escolhido, quer dizer os seres humanos em geral, mesmo os pagãos, mesmo aqueles que estavam afastados de Deus, né? Pois bem, este povo, né, todo que estava afastado de Deus, eles recebem o envio do Filho. Jesus vem e vem para todos. Como diz São Paulo, Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus enviou seu Filho ao mundo, mas, embora a salvação tenha chegado,
agora tem uma coisa, o mundo precisa crer, você precisa converter, precisa ter fé. Para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não morra, a palavra ali quer dizer concretamente não morrer, não perecer, não morrer na vida, na morte eterna, estamos falando aqui de inferno, não vão para o inferno, mas tenha a vida eterna, ou seja, a vida verdadeira, junto de Deus no céu. Esse é o projeto de Deus, Ele envia Jesus e a prova de amor que Deus nos ama e ama tanto o mundo é que Ele nos dá a oportunidade de crer em Jesus, de mudar de vida, de converter e crer de verdade, ter fé. Mas como é que isso acontece? Bom, quero refletir a respeito desse evangelho e usar para a nossa reflexão uma distinção teológica que foi apresentada por um documento famoso publicado pelo cardeal Ratzinger no ano 2000 chamado Dominus Iesus. É a declaração Dominus Iesus que foi aprovada pelo Papa São João Paulo II. Pois bem, nessa declaração se faz uma distinção entre fé teologal, ou seja, uma fé que vem de Deus, e a crença das religiões, ou seja, a crença que vem do homem, que é um esforço humano. Tá? Vamos fazer essa distinção para a gente entender o itinerário dos magos vindos do Oriente que a gente contempla neste evangelho deste domingo. Os magos, eles começaram na crença. E depois essa crença, já que eles eram homens retos, sinceros, essa crença foi trazendo esses magos para Deus, no caminho correto. Até que finalmente chegaram a Jesus e chegando a Jesus tiveram fé verdadeira. Ali a gente vê a ação mais direta da graça, embora a graça já estivesse conduzindo e chamando o coração deles desde o início. Então, que distinção é essa? Parece uma distinção um pouco assim teológica, abstrata, mas aguenta firme aí, vamos fazer a distinção e você vai ver que vai ter um grande fruto para a sua vida espiritual. O que é a crença das religiões? Quando eu falo de religiões aqui, eu estou falando de religiões não cristãs. Estou falando de, por exemplo, muçulmanos, hindus, animistas, como as religiões de origem africana, né? As próprias religiões dos nossos índios nativos aqui do Brasil, todas essas religiões pré-cristãs. Elas são crenças. E o que quer dizer uma crença? A crença, diz o documento Dominus Iesus, é um conjunto de experiência e pensamento que constitui os tesouros humanos de sabedoria e de religiosidade, que o homem, na sua procura da verdade, ideou e pôs em prática em referência ao divino e ao absoluto. Vejam essa longa descrição do que é crença. A crença, ela é o quê? Experiência e pensamento. O ser humano, ele nasceu para buscar a verdade. Então, nós vamos buscando a verdade como? Através de experiências, através do pensamento, através da reflexão, através de raciocínios. Ou seja, nós vamos seguindo Deus e indo atrás dele como que às apalpadelas. É aquilo que diz São Paulo, lá no Areópago de Atenas, no capítulo 17. Ou seja, o mesmo mistério que nós estamos celebrando aqui na Epifania, com os magos vindos do Oriente, é um mistério que São Paulo ali põe em prática no seu discurso na Areópago de Atenas. Ele está dizendo assim, atenienses, vocês são homens religiosos, piedosos, devotos. Eu estou vendo aqui, vocês têm um templo ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus aí que vocês estão procurando as apalpadelas, esse Deus aí que vocês estão procurando
pela experiência, pelo pensamento, pela reflexão, pela filosofia de vocês, etc., eu vim anunciar. Ou seja, aquilo que vocês antes estavam num esforço humano de sabedoria, num esforço humano de religiosidade, de homens de boa vontade, né? Procurando Deus, pois bem, eu vim anunciar. Quer dizer o seguinte, crença é um esforço de baixo para cima. Fé é uma realidade que vem do alto. Crença são seres humanos, né, que buscam a Deus. Agora, claro, eu não quero aqui ser otimista e ingênuo e dizer que toda crença é boa, tá? Tem crença que é uma verdadeira desgraça. Eu não vou dizer que era uma coisa boa a crença, por exemplo, dos astecas que faziam sacrifícios humanos, tá? Eu não vou dizer que é coisa boa crenças que exigiam orgias, que exigiam pedofilia, esse tipo de coisa. Não. Isso aí não vem me dizer que isso é tesouro da sabedoria humana. Isso é desgraça da depravação humana. Então, por favor, não vamos ser ingênuos. Só que acontece o seguinte, não dá também para a gente ser tão radical e dizer que absolutamente tudo que existe nas religiões não cristãs é tudo totalmente invenção do diabo. Não é tudo invenção do diabo. Por quê? Porque nestas religiões pode haver, e de fato parece que há, homens de boa vontade. E esses homens de boa vontade vão às apalpadelas buscando Deus, etc., numa espécie de religião natural. Essa religião natural, ela vai um pouco como que se organizando, não é? E através dessas religiões naturais, eles podem, se tiverem boa vontade, se buscarem a verdade, encontrar no fim da sua caminhada o Cristo, como esses magos que vieram do Oriente. Não é? Com os atenienses lá, não deu certo. São Paulo começou a pregar e eles fizeram chacota com eles. Disseram, a gente ouve você falar outro dia, cara, tá? O negócio de ressurreição dos mortos não é conosco, não. Você vai contar lorota para outro. E, infelizmente, São Paulo não encontrou ali uma acolhida de fé. Mas os magos do Oriente, do Evangelho desse domingo, acolheram com fé. Eles vieram do Oriente atrás de uma estrela. Essa estrela, tenha sido ela, nós não sabemos exatamente se foi um milagre, né, astronômico, um sinal natural, uma coincidência, uma providência divina, o que foi realmente, nós não sabemos. Né? Mas essa estrela os conduziu. E eles foram homens honestos, de boa consciência, de reta consciência, a ponto de irem seguindo evidências, as apalpadelas. Chegaram lá em Jerusalém, bateram na porta. Lá em Jerusalém, encontrou aquele pessoal lá de má vontade, né? Que quando eles disseram, nós vimos aí a estrela do Messias, cadê ele? Onde é que ele nasceu? Jerusalém inteira ficou agitada, como quem recebe uma má notícia. Não é? Herodes e Jerusalém reagem como Adão e Eva reagiram lá no paraíso. Adão e Eva se esconderam de Deus atrás do arbusto. Também Jerusalém e Herodes se ouvem falar do Messias e dizem, Ave Maria, Deus me livre um negócio desse. Quem é esse Messias que vem atrapalhar a nossa vida aqui, né? Então, mas eles, pesquisando as Escrituras, disseram aos magos que o Messias deveria nascer em Belém. Vejam que interessante. Eles, do paganismo, eles têm acesso ao Antigo Testamento. Não é que isso seja necessário, tá? Ou seja, eu não estou dizendo que você precisa ser primeiro judeu para depois ser cristão, né? Mas é interessante ver que eles tiveram um breve acesso
a revelação do Antigo Testamento. É em Belém de Judá que vai nascer o Messias. Aí lá vão eles para Belém e encontram finalmente Jesus. E ao entrar na casa e ver Jesus nos braços de Maria, ali acontece a fé. Ali eles adoram o menino. E aquela atitude de adoração mostra que aconteceu fé teologal. O que é a fé teologal? Eis aí a diferença agora. Olha só, eles antes tinham um esforço humano de boa vontade. Agora acontece a fé. A fé é o quê? Diz a Dominus Jesus. É aceitar na graça a verdade revelada. E essa verdade revelada nos permite entrar no mistério. Né? E ao entrarmos no mistério, tudo começa a fazer sentido. Por quê? Porque esta verdade revelada favorece uma inteligência coerente do mistério. A gente diz, nossa, era isso que eu esperava desde sempre. Era essa verdade aqui. Você tem uma experiência da verdade através da fé. Então, a fé, ela é uma intervenção de Deus na sua alma, na nossa alma. A crença, ela é um esforço de uma pessoa de boa vontade. O que é bonito a gente saber e enxergar é que mesmo esta crença, mesmo este esforço humano inicial, ele não é totalmente desprovido da graça divina. Porque, claro, nós não somos pelagianos, né? Nem semi-pelagianos. Os semi-pelagianos é uma heresia que diz o seguinte, é o seguinte, se você quiser ser salvo, você dá o primeiro passo, aí Deus corresponde e te dá a graça. Então, número 1, o teu esforço. Número 2, a graça. Isso é uma heresia, condenada pela igreja, como semi-pelagianismo, se não me engano, no Concílio de Orange. Né? É o contrário. Deus está lá em todos os homens, os de boa vontade e os não de boa vontade. Ou seja, mesmo o cara assim mais terrível, coração mais empedernido, mais fechado, mais cheio de pecado e de egoísmo. Imagine uma pessoa, sei lá, com um pacto com Satanás. Naquela pessoa, se ela está viva aqui nesse mundo, existe graça suficiente para ela se converter. Por quê? Porque Deus está ali estendendo a mão. Ela não agarra a mão porque não quer. Ou seja, quem for condenado ao inferno será condenado por culpa sua, não por falta de auxílio divino. Deus está ali dando graça suficiente para essa pessoa se converter. Então acontece que existem pessoas de boa vontade que se abrem para essa graça. Né? Deus está o tempo todo, todos os dias e várias vezes por dia, convidando a humanidade inteira para crer. E a humanidade, boboca, não ouve a voz de Deus. Não ouve o Cristo que está falando no nosso coração. A graça do Cristo, aquele Cristo que estava lá na manjedoura, né? Aquele Cristo que está lá na casa, no colo de Maria, encontrado pelos magos, esse Cristo já tinha tocado o coração dos magos lá no Oriente. Quando eles viram a estrela pela primeira vez e disseram, que estrelinha é essa? Ali o Cristo já estava instigando, já estava convidando, já estava estendendo a mão e já estava dizendo, venha me buscar, venha me encontrar. E é isso que Jesus faz com todos nós. Meu irmão, não interessa se você tem ou se você não tem fé suficiente. O fato é o seguinte, Jesus está buscando você. E Ele quer a sua fé. Tenha boa vontade. Seja uma pessoa reta que busca a verdade. E se você buscar a verdade, se você se abrir
para a verdade que fala no seu coração, que convida você dentro do coração, você encontrará Jesus. E eis aqui como é belo nós celebrarmos a Epifania. Celebrar a Epifania é celebrar esta verdade linda de que Deus não abandona nenhum homem, não abandona nenhum ser humano em sua religião certa ou errada. O sujeito pode estar numa religião satânica. Deus tem ali uma graça suficiente, estendendo a mão e dizendo: por que você está de costa para mim? Por que você não muda? Por que você não volta para casa, filho? Por que você não muda de atitude? E então, verdadeiramente, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Cristo que fala na sua alma, você pode, ir transformando o seu mundo interior, e de fé em fé, de uma fé pequena, bruxuleante ainda, que fumega, você pode passar para uma fé mais forte. Deus não quer apagar a mecha que fumega. Deus não quer terminar de quebrar o caniço rachado. Não, ao contrário, Ele quer revigorar essa fé pequenina, que está quase se apagando no seu coração. Ele convida e diz: vamos, siga a estrela. Respice stellam. Olhe para a estrela. E você encontrará o Cristo sentado no colo de Maria. A Virgem Santíssima, também ela faz parte deste grande processo e maravilhoso processo de conversão dos magos. Quem não quiser entrar na casa, que é a igreja, e adorar o Cristo no colo de Maria, dificilmente encontrará o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro está dentro da igreja, no colo de Maria. É esta a grande verdade que Deus quer mostrar a todos os povos. É esta grande manifestação. É esta estrela que, fulgurante, brilha para todos os povos. Este convite bondoso e generoso de Deus para todos os homens. Por isso, não diga nunca que Deus me abandonou. Deus está sempre com você. É você que não está com Deus. Deus está sempre estendendo a mão. Está sempre dando graça suficiente para você encontrá-lo. Então, se você se sente na escuridão, buscando Deus às apalpadelas, saiba, pode ser que você não o tenha encontrado, mas Ele já encontrou você. E no fundo do seu coração, Ele convida: filho, volta para casa. Vem comigo. Esse Pai bondoso amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna no céu. Mas isso é para todo que nele crê. Não basta a crença humana. É necessário dar o passo da fé teologal. A graça de Deus está aí para isso, para ajudar você. Então, que a sua fé brote no seu coração e faça de você um verdadeiro, devoto e fiel filho da Santa Igreja Católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.